sou formado aqui na Escola Paulista de Medicina desde 77. Aí eu fiz um ano de exército, voltei, fiz residência, mas já no terceiro ano da residência eu me candidatei a vereador de São Paulo e fui eleito. A partir daí, uma longa carreira até hoje, fui vereador 10 anos, deputado estadual, presidente da Assembleia e estou no terceiro mandato de deputado federal. Depois de ter sido secretário do município, secretário do Estado de São Paulo, no governo Mário Covas, no governo Serra, um período bastante longo. E na metade desse período eu voltei à medicina, pensei em parar a política, voltar à medicina, mas foi um período muito curto, a política me atraiu de novo. E foi muito interessante porque eu fui à política por imaginar que através dela eu poderia fazer mais pela saúde, pela população, do que eu poderia fazer no consultório ou mesmo num hospital. Mas de 6 meses para cá eu entrei em contato com o caso da vitamina D, com o Dr. Cícero, e eu passei a ficar muito empolgado com essas informações novas que o Cícero me trazia, com a leitura que eu comecei a fazer, com o Cello, que é um paciente também de esclerose múltipla, amigo do meu filho, que me relatou uma história impressionante, muito semelhante à sua, e como foi possível curar a esclerose múltipla. Eu tinha informações sobre esclerose múltipla, para mim não era possível essa eventualidade. E aí eu procurei o Dr. Cícero para ter mais informações aprimoradas sobre esse fato, do ponto de vista científico, e decidi voltar a fazer clínica. Fiquei tão empolgado com essa possibilidade. Então, há 3 meses estou aqui na clínica do Cícero, já atendendo pacientes, já acompanhando de perto a evolução, particularmente da esclerose múltipla e seu tratamento com vitamina D. Não, foi muito engraçado. Ele me convidou desde o início a participar de tudo, da equipe, mas é aqueles cliques, né, que você fala, eu preciso entender melhor, porque é uma informação muito importante, muito preciosa. Não adianta apenas eu ler, não adianta eu dar um tratamento sendo uma ponte de veiculação dessas informações no Congresso Nacional, se eu não estiver muito próximo dos acontecimentos que se dão aqui na clínica, aqui na Vila Mariana, e se espraiam para o mundo, seja através do teu vídeo, seja através do relato que os pacientes que por aqui passam transmitem para pessoas que têm problemas semelhantes. Então, num sábado de manhã, eu estava até fazendo atividade física, estava correndo no parque, liguei para o Cícero e falei, Cícero, eu quero dar uma passadinha aí, posso? Aí ele falou, pode, claro, estou te esperando, já atendi os pacientes e te espero. Aí eu vim aqui e falei, desculpa os meus trajes aqui esportivos, mas eu estou vindo aqui para te pedir emprego. Eu quero trabalhar na sua clínica, quero ver de perto as maravilhas que você está me contando. E ele aceitou, me deu um emprego. E aqui estamos. Então, a partir daí, eu comecei a acompanhar as consultas, comecei a ver de perto, boa parte já da evolução, 6 meses depois de tratamento, 1 ano depois, a alta 2 anos depois. Aquilo lá foi me empolgando, eu fui recolhendo as informações, estudando, vendo a evolução dos exames, o tratamento com doses altas de vitamina D, a alegria dos pacientes, que é algo empolgante. Eu não tinha acompanhado de perto em toda a minha carreira política ou médica, eu nunca tinha acompanhado de perto tanta alegria de ver esses pacientes saindo daqui em situação muito melhor e com uma perspectiva normal de vida, ou seja, não é reduzida, melhorada, normal, ou seja, uma recuperação nos casos mais precoces, eu diria absoluta, como é seu caso. Você veja, eu fui fazer política numa visão revolucionária. Eu vivi um período forte da história política do Brasil, onde a ditadura militar que mandava, vivi todo esse período. Em 64 eu tinha 10 anos, eu já acompanhava as marchas da família pela liberdade, que era um movimento da sociedade de apoio aos militares, de apoio à ditadura.
Eu cresci jovem, vivendo esse período sem liberdade, sem democracia, sem participação, e entrei na luta política para conquistar um país moderno e livre. Então, essa palavra, revolução, é uma palavra que está na minha cabeça o tempo todo, fez parte de toda a minha vida política e pública. Ainda acredito nas revoluções, na revolução de comportamento, na revolução ética, na revolução cultural, na revolução estética e na revolução política, que não necessariamente é pelas armas, nem pela violência, mas é a mudança de comportamento dos políticos em relação à sociedade e às pessoas que eles representam. Estou participando da criação de um novo partido que tem exatamente esses princípios da sustentabilidade e da ética. Então, revolução para mim é uma coisa muito forte, uma palavra muito forte na minha cabeça, na minha história. E eu, das coisas que eu vi recentemente aqui, acho que a vitamina D é uma revolução. Pode ser um fato de virada do tratamento, da compreensão, do metabolismo celular, que há muito tempo eu não via tanta perspectiva, e por isso talvez tenha sido tão dificultada. Ela é muito barata e são fatores talvez inibidores da vinda dessa revolução, que apesar de tudo está por chegar. Eu já estou tratando de alguns deputados federais, tenho dito essa relação pessoal que nós temos, de que eles têm que tomar vitamina D. Nenhum deles tem esclerose múltipla, mas a vitamina D que mexe em todas as células do corpo, 229 genes, depende do seu metabolismo da vitamina D. Hoje, não apenas relacionado à questão do sistema ósseo-muscular, como se sabia no passado, né, do metabolismo do osso e dos músculos, mas muito no sistema imunológico, ou seja, a vitamina D, por tudo que eu tenho recebido de informação, é fundamental na formatação do sistema imunológico, portanto pode ser fundamental no tratamento de doenças autoimunes, do câncer, doenças infecciosas, tudo isso que eu tenho acompanhado aqui na clínica e tenho fundamentado nos estudos. Tenho ouvido exatamente isso que você falou, que é muito perigoso, que não tem confirmação científica, que pode ser charlatanismo, não tem um período longo de acompanhamento que constate de forma eficiente a cura, de que precisamos fazer com cuidado, em geral somado aos outros medicamentos, ou seja, até que o Cícero é louco, ousado demais, não é bem assim, como é que vai ficar o cálcio se você der altas doses de vitamina D. E é muito interessante porque muitos médicos, eu diria, de formação muito qualificada, não têm essa experiência, porque é uma experiência que não tem ido para os compêndios médicos, né, no tratamento habitual, no dia a dia, ou seja, você vê com facilidade todas essas informações em centenas ou dezenas de milhares de artigos científicos publicados nos sites mais famosos, mais conhecidos, mas é incrível como essa informação não chega no dia a dia da medicina. A casuística, a experiência do Cícero, eu diria que é impressionante. Ou seja, não existe nada igual. Esses dias eu estava falando com um diretor científico de uma grande instituição de São Paulo e falei da correlação vitamina D, doenças autoimunes, falei da casuística do Cícero. Não existe nenhuma outra instituição, do Brasil seguramente do mundo não existe nada de tão consistente de confirmação de resultados aqui na clínica do Cícero com tratamento de altas doses de vitamina D. Então, é um impacto muito grande, ou seja, há um temor de uso de vitamina D em altas doses, particularmente por conta das eventuais consequências em relação ao cálcio. Mas o Cícero, na verdade, ele construiu uma balança que permite que altas doses sejam utilizadas, altas doses, eu diria, quase inacreditáveis, em alguns casos, para a absoluta maioria dos médicos que têm uma boa formação e que, portanto, impede a utilização já no dia a dia da clínica médica no Brasil e no mundo. Ou seja, são dados muito preciosos e muito preciosos os resultados. Você é um exemplo disso, eu já conheço vários.
como a remissão é absoluta e quem tem esclerose múltipla, seguramente outras doenças autoimunes, elas passam a ter uma vida normal. Ou seja, isso é um impacto muito grande no conhecimento científico, impacto muito grande nos custos da medicina, particularmente nos sistemas públicos, porque essas doenças têm um custo que só o serviço público pode bancar. Então estão na lista do tratamento do Sistema Único de Saúde, secretarias de Estado da Saúde, que bancam milhões ou bilhões no tratamento de doenças que boa parte poderiam ser substituídas por vitamina D e os complexos vitamínicos que normalmente o CIS utiliza para compor essa cesta de medicamentos quase todos naturais para que a doença possa ser tratada. Então, são impactos, eu diria, do ponto de vista pessoal, humano, científico relevantes, mas do ponto de vista dos impactos em custos no sistema de saúde, eu diria extraordinários e, portanto, compõem a resposta à sua pergunta de que efetivamente pode ser uma grande revolução. A situação já é diferente do que eu vi há um tempo atrás. Ou seja, hoje, progressivamente, começa a entrar no protocolo dos médicos a inclusão de dosagem de vitamina D no conjunto dos exames que são solicitados. Isso há um tempo atrás não existia. Até os laboratórios nem todos faziam. Você fazer a diluição para captar, inclusive, dosagens mais altas, é algo até mais recente. Então, eu diria que o pedido de dosagem de vitamina D já é uma mudança grande. Conversando com outro médico no Instituto aqui de São Paulo, há um ano atrás havia 1.000 pedidos de exame de dosagem de vitamina D por ano nesse grande hospital. Hoje são 50.000, o que mostra que os médicos já começam a incorporar essa informação. Eles já não dão, portanto, apenas a vitamina D no complexo vitamínico, que são dosagens muito pequenas, mas já identificam a vitamina D de forma diferenciada. Isso é um dado relevante. Outro dado relevante é o fato de na farmácia não ter a dosagem, né? O remédio, 400 unidades por gota, mostra que é uma dosagem muito aquém daquilo que o cidadão precisaria, que são 10.000 unidades, equivalente a uma boa exposição do sol. Há um outro problema grave que nós não comentamos, que é essa questão do sol, ou seja, as pessoas fogem do sol. Sol, que é o símbolo da vida, símbolo da terra, símbolo da existência da vida na terra, hoje é o bicho-papão das pessoas por conta dessa neurose absolutamente exagerada do câncer de pele, que fez com que as pessoas fugissem do sol ou, ao se exporem, sempre com protetor solar que impede a produção de vitamina D. Ou seja, eu diria que tem um conjunto de desinformações que faz com que se confirme a hipótese de pandemia, né, uma epidemia planetária de hipovitaminose D que tem que ser combatida. Desde que eu comecei a contactar essas informações, eu tenho pensado do ponto de vista público do Congresso Nacional que é possível em termos de uma lei que possa fazer com que o cidadão retome a sua exposição ao sol como um fato natural, com todas as informações, para que não haja preocupações em relação, com todas as informações, para que não haja preocupação em relação ao que se convencionou de que sol é câncer de pele. Nós temos que voltar a informar mais adequadamente, para que ele tenha controles e limites, para que não haja uma exposição excessiva. Então, o projeto trata um pouco disso, ou seja, fazendo com que em áreas de atividade confinada, como fábricas, comércio, shopping centers, a maioria dos trabalhadores hoje não tem nenhuma exposição ao sol, porque entram às 8, saem para almoçar
em geral muito bem vestidos, ou dentro das próprias empresas, nos refeitórios, e, portanto, saem às 6 da tarde e não terão exposição ao sol durante longos períodos, às vezes o ano inteiro. Então, para trabalhadores, para estudantes, hoje em dia o pátio da escola já não existe mais, são ginásios fechados, né? E não existe a preocupação em relação ao sol, mas apenas o recreio para fazer o intervalo das aulas, ou em presídios, ou em hospitais, fazer com que as pessoas que vivem confinadas tenham a exposição mínima ao sol para que a vitamina D possa ser produzida e com isso possam ter o seu metabolismo e sua fisiologia correta, adequada. O projeto trata um pouco dessa matéria e também um esforço de introduzir num alimento, por exemplo, o leite, que me parece mais adequado, doses de vitamina D que complementaria essa exposição ou não ao sol. O projeto tem tratado disso. Eu até pensei em fazer uma emenda à Constituição brasileira no começo da minha empolgação, dizendo que o brasileiro tem direito ao sol, né? Coisa que parece que nós não temos mais direito. Mas nós pensamos melhor, então nós vamos dar entrada a um projeto de lei que resgate o tempo ao sol, exposição ao sol e também a introdução da vitamina D, possivelmente no leite a ser consumido pela população. Bom, você me pergunta como resolver esses problemas, né? Como é que será o processo. Então, eu estava lhe dizendo que começa a acontecer, os médicos começam a solicitar exames, dosagens, portanto, vão começar a receitar a vitamina D, na minha avaliação ainda em dosagens baixas, os médicos ainda estão testando esse novo fato, essa nova experiência. Claro, não contém ainda a experiência de altas dosagens que o Dr. Cícero tem, mas o Dr. Cícero também está começando a treinar médicos nessa nova perspectiva. E é muito provável que, apesar de todo o esforço de um setor econômico que não gostaria de ver a vitamina D substituir os imunossupressores, os interferons, esses remédios têm sido muito pesquisados pela indústria farmacêutica e custam bilhões para a sociedade humana, é muito provável que essa informação da vitamina D ela é tão forte que inexoravelmente ela vai banhar a comunidade científica, a medicina, os pacientes que hoje têm, através das redes sociais, um papel relevante. Eu diria que boa parte daquilo que o Cícero vem fazendo, convencendo outros colegas, mas também os pacientes que veem concretamente os seus resultados, espalham essa informação pelas redes. Nós temos atendido aqui pacientes, eu estou aqui há 3 meses, já atendi pacientes do Peru, da Argentina, da Itália, semana passada dos Estados Unidos. Uma senhora veio dos Estados Unidos aqui, mora em Phoenix, demorou 3 dias para chegar, parou em Miami, chegou aqui sem consulta marcada, desesperada, porque queria fazer isso. Entrou de cadeira de rodas chorando, saiu, claro, de cadeira de rodas ainda, mas com uma expectativa, uma esperança enorme, e relata essa experiência para o seu médico nos Estados Unidos, que, segundo ela, não tinha nenhuma informação sobre vitamina D. E deu 2.000 unidades com pressão dela, mas achou que era muito, e disse para ela, ó, a hora que chegar no nível normal de dosagem, você pare a vitamina D, não continue tomando mais, porque ela é muito perigosa. Você imagina, nos Estados Unidos, que é o centro da inovação, da pesquisa científica, a informação do médico é desse nível, mostra que ainda há um longo trajeto a ser percorrido. Eu acho que são 3 questões. Primeiro nós voltarmos a considerar o sol um grande aliado e um grande amigo, na dose e na exposição adequada. Talvez um grande acordo com os dermatologistas, compreendendo que nem ao céu e nem à terra, ou seja, há um intermediário correto e adequado. É o que o projeto propõe. O segundo, introduzir na alimentação. E o terceiro, que é o que você coloca,
como é que pode haver dentro do sistema de saúde facilidades de acesso à vitamina D quando receitada em pacientes, particularmente de doenças autoimunes, ou seja, já há um abaixo-assinado correndo em relação a isso para um projeto de iniciativa popular, que eu acho muito boa, que nós poderíamos apresentar também, mas é bom que a sociedade se mobilize para mostrar que tem um movimento favorável a isso e a vitamina D realmente ser um remédio para tratamento das doenças de fácil acesso no sistema de saúde, seja nas farmácias, que hoje não tem. Hoje vitamina D tem em qualquer supermercado americano, no Walgreens, na Whole Foods, né? Ou seja, qualquer supermercado você acha nas prateleiras dosagem de vitamina D de 500, de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000, até de 20.000, mostrando que não é tão complexo como ainda nós brasileiros pensamos, né? As gotas que tem nas farmácias são insuficientes. Então, tem que haver a liberação disso no mercado brasileiro, dosagens pequenas, médias e grandes, para que o consumo seja facilitado. E, como você disse, o sistema de saúde fornecer àquela população que não pode pagar, mas isso é um conjunto, não adianta existir a vitamina D no receituário do Sistema Único de Saúde se os médicos não receitarem, ou seja, eles vão ter que também começar a compreender que a vitamina D é, ou talvez possa ser, um dos remédios, um dos tratamentos, ou eu diria, quase um alimento absolutamente insubstituível e que hoje deveria fazer parte da vida moderna. O que eu queria dizer, Daniel, é o seguinte, o tratamento da vitamina D, a nova compreensão da vitamina D é muito semelhante a outros fatos da história da medicina. Eu queria lembrar o Óleo de Lorenzo, um filme inesquecível, me lembro de ter chorado muito quando eu assisti, outros filmes semelhantes que eu assisti. Eu acho que nós estamos num limiar de um acontecimento histórico para a humanidade, histórico. A vitamina D, na minha avaliação, está vindo para ficar, está vindo para alterar profundamente a compreensão daquilo que no passado era tratado de vitamina, mas hoje nós sabemos que é um hormônio, um pré-hormônio, que é fundamental para a vida e só poderia ser, ou seja, se a natureza construir um elemento químico, orgânico, humano, que é sentido pelos animais, que vão em busca do sol para poder ter a sua saúde instintiva, intuitiva, é muito provável que essa construção extraordinária do corpo humano não poderia existir sem a presença do sol. Ou seja, isso é o que traz de novo, que mostra que a vida é muito mais natural. A vida é o ar livre, é o convívio humano nas praças, nos parques, as pessoas se exercitando. A atividade física hoje poderia reduzir muito a incidência de muitas doenças e as pessoas deixaram de fazê-lo. 2,5% apenas da população brasileira pratica atividade física regular. Nos Estados Unidos são 10%. Nós estamos apresentando um projeto também de um programa nacional de atividade física para todos. Você vê que a vida ela é muito mais simples do que se imagina. Se nós comêssemos direito, vivêssemos ao ar livre direito, exercitássemos direito, muito provável que uma quantidade gigantesca de doenças não existisse, inclusive aquelas de aspecto psicológico, a depressão, a esquizofrenia, a síndrome do pânico, doenças da modernidade que a volta à vida normal e saudável pode, se não acabar, pelo menos reduzir. Viva a vitamina D!